Nós somos chamados a ser essas testemunhas do que nós acabamos de ouvir na palavra de Deus, dessa nossa missa, que nos colocamos abertos à ação do Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs, eu creio que o mundo de hoje, em todas as épocas, em todos os tempos, sempre procurou a vida, ter a vida em plenitude. A igreja sempre foi aquela que anunciou, isso já desde o Antigo Testamento foi já anunciado e profetizado, como recorda um pouco a primeira carta de Pedro, mas se realiza plenamente em Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho nos fala justamente que quem segue a Jesus Cristo, já desde agora, mesmo com perseguições, encontra a verdadeira vida. Tem 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Acho que nós todos somos chamados a isso. A igreja, no passado, ela encontrou muitas festas pagãs, mitológicas, e ela transformou essas festas em festas cristãs. Natal é uma delas, também 2 de fevereiro, como também o próprio Carnaval, que existia de um passado remoto, e transformou como uma despedida da carne para entrar no tempo do jejum. E os cristãos souberam fazer cultura, fazer com que as coisas fossem transformadas também no relacionamento, na vida, no dia a dia. Hoje, com as mudanças, nós vemos que as coisas se revertem um pouco. Muitas vezes, não só devemos voltar atrás, muitos aspectos do passado, como também algumas festas cristãs sendo utilizadas de maneira errada. Eu acho que para todos nós, nós somos chamados a ver essas realidades todas e ver também como nós somos chamados, como nos recorda a palavra de Deus, a sermos testemunhas. Nós que deixamos tudo e te seguimos, lembramos aí o Evangelho, nós temos 100 vezes mais já nesse mundo, com perseguições, e ainda a vida eterna. Ser testemunha que nós encontramos a verdadeira vida. Nós não estamos aqui para fugir de alguma coisa que talvez nos coloque medo. Nós estamos aqui justamente para viver a verdadeira alegria e o poder também ser presença de fermento no meio da massa, no meio desse mundo que está em mudança e em transformação. Nós vimos isso acontecer durante a jornada mundial da juventude, em que grupos fanáticos, intolerantes, que faziam as coisas para serem violentos, ou para perseguirem a igreja, ou mesmo para atrapalharem com as várias situações a própria fé, no entanto, foram minimizados com a beleza da juventude, que deram testemunho da alegria verdadeira, e não revidaram as provocações, mas suplantaram as provocações, transformando aquilo que poderia ser uma violência, na verdade, eles formaram um ato realmente de quem anunciava uma verdadeira vida. Eu creio que também nós estamos aqui por isso. No meio de tantas dificuldades de hoje, nós queremos reforçar a nossa vida cristã para poder ser no mundo esse sinal. Nós estamos somente vendo que em Cristo nós temos a verdadeira riqueza, a verdadeira vida, e nós queremos anunciar isso. E anunciar, como recorda um pouco também a leitura primeira, deixando-se modelar por uma vida nova, viver a santidade, vida de santidade e de conversão. Porque são esses dois aspectos que a palavra de Deus coloca nesse dia de hoje, que de uma certa forma conclui aqui o retiro. E nós vamos começar esse tempo bonito e importante, que é o tempo da Quaresma, refazer o caminho do êxodo, refazer justamente o tempo do encontro de Jesus, justamente vencendo o pecado, vencendo a tentação no deserto. É justamente esse tempo que nós também queremos renovar a nossa vida, para viver o nosso batismo,
fazendo o caminho do êxodo, e vendo também, em meio das tentações do mundo, em Cristo sabemos superá-las e testemunhar que nele encontramos a vida e nós o anunciamos. Somos chamados, portanto, como recorda a carta de Pedro, a deixar-nos modelar nossa vida por essa vida nova e caminhar na santidade. E ao mesmo tempo que nós somos chamados a testemunhar que nós, na verdade, encontramos muito mais do que nós deixamos. E queremos propor ao mundo a verdadeira vida que no fundo todos buscam. E nem sempre sabem o que estão buscando, nem sempre sabem como buscar, ou muitas vezes são enganados por aquilo que buscam. Portanto, estar em tempo de retiro, aproveitar esses dias feriados para refletir, cantar, louvar, se divertir, também se confraternizar, ao mesmo tempo que nos aprofundamos a nossa própria vida cristã e humana, nós somos chamados a isso, a ver que nós estamos aqui para sermos lançados ao mundo como testemunhas da verdadeira vida de Cristo Jesus, e para também cada vez mais reforçar a caminhada de santidade. E é justamente nesse aspecto que nós não estamos separados, mas nos preparando para poder ser fermento no meio da massa, como foram os antigos cristãos que nos precederam, mesmo quando perseguidos, martirizados, testemunharam o Senhor e foram aos poucos fazendo acontecer uma nova sociedade. Nesses altos e baixos, né, da nossa vida e da história, compete a cada geração fazer a sua parte. Nós vimos que isso é possível. Nós aqui do Rio de Janeiro vimos como foi possível acolher as pessoas que, entre aspas, diziam-se que eram estranhas, como é que iam entrar em nossas casas, e aqui realmente o acolhimento carioca ficou famoso no mundo inteiro, pelo acolhimento caloroso, assim como também a beleza dos jovens do mundo inteiro, cada um com a sua língua, testemunhando alegria no meio também das perseguições, dificuldades, problemas os mais variados. Nesses tempos, estive em Roma, encontrei com vários cardeais, bispos, leigos, religiosos, consagrados, que falavam sobre a jornada. E um deles me diz assim: quando encontrei os jovens que tiveram dificuldades, às vezes de demora para chegar no seu lugar, de ônibus lotados, lugar difícil de dormir, etc. E perguntei sobre eles se estavam felicíssimos de ter participado, mesmo com todas as vicissitudes e dificuldades, como acontece numa grande concentração. E justamente esse aspecto todo dos cristãos, né, faz com que as coisas se transformem. Tem países, né, inclusive, isso é muito bonito, que fazia tempo que não via a alegria dos bispos e dos jovens. Alguns países da Europa estavam cansados, muitas vezes, de tantos problemas, poder reviver novamente a alegria. Então a palavra de hoje é um convite a todos nós, para nunca perdermos o caminho chamado à santidade, cada um da sua própria vocação, cada um da sua própria vida, e aqui estamos um pouquinho para renovar tudo isso, retomar e viver a quaresma ainda mais, retomando a nossa vida cristã, a nossa vida batismal, que renovaremos na vigília pascal, e ao mesmo tempo vemos como o Senhor vai nos conduzindo e dizer assim que quanto mais nós nos entregamos e damos tudo ao Senhor, mais temos a verdadeira vida. Não faltarão problemas, perseguições, dificuldades, mas justamente aí nós vamos anunciando a vida que encontramos em Jesus Cristo, nosso Senhor. O Papa Francisco falou aos jovens aqui no Rio de Janeiro, justamente deles viverem justamente esse caminho da santidade, serem testemunhas do Evangelho na sociedade, no mundo de hoje. E esta também é a palavra de Deus que tem sempre nos acompanhado. E eu creio também que, como fruto da nossa jornada, todo o trabalho realizado, todo o esforço feito, todas as lutas vencidas e as dificuldades todas que vão sendo vencidas, e nós testemunhamos sim que a experiência nos moveu e nos contagiou para vivermos ainda mais o caminho da santidade, e ao mesmo tempo para sermos testemunhas de quanto mais nós entregamos a vida, quanto mais nós nos damos ao Senhor, mais encontramos a verdadeira vida.
Nós que deixamos tudo e te seguimos, recebereis o cêntuplo em pai, mãe, irmãos, no final da vida eterna, com perseguições. Por isso, meus irmãos e irmãs, aqueles que pensam que estão à frente acabam sendo os últimos, e os últimos que parecem estar nos últimos são os primeiros. Que nós saibamos nos colocar sempre disponíveis ao Senhor, para assim nós caminharmos. Que esses dias aqui tenham assim afervorado os nossos corações para encontrarmos o caminho da santidade com transparência, com disponibilidade, com o coração aberto, sem julgar os outros, mas caminhando de tal maneira que nós contagiamos com a vida cristã e com a alegria da vida de santidade as pessoas ao nosso redor, em nossa casa, em nosso trabalho, na escola, os nossos amigos e amigas, que possa contagiar para que possam também caminhar na santidade. E não ter medo de entregar sua vida ao Senhor, dando-se completamente ao Senhor, deixando-se conduzir pela ação do Espírito Santo. A leitura, a oração de coleta, a oração inicial da missa, dizia justamente isso. E com a ação do Espírito Santo nos faça levar a boa notícia em todos os cantos, e faz também com que nós façamos a experiência hoje como os primeiros cristãos. Fazer com o que aconteceu no início da igreja, poder também acontecer hoje. Pessoas movidas pela ação do Espírito Santo se tornam pessoas que caminham na santidade, na entrega da vida, testemunham e contagiam o mundo. Isso nós estamos sempre recomeçando, retomando, porém com uma experiência de quem já viu acontecer tantos belos sinais e exemplos. Os tempos de hoje, tantas mudanças e transformações, supõem isso na nossa vida, tanto na vida pessoal, na vida cristã, na vida da igreja, na vida familiar, enfim, tudo aquilo que está ao nosso redor. Isso está nos chamando a testemunhar esse encontro com o Senhor, essa vida nova. A palavra de Deus hoje assim nos coloca, assim nos ilumina e assim nos exorta, para que nós abramos o coração e que a inspiração do Espírito Santo façamos também, deixamos acontecer em nós, como o Senhor fez nos inícios da pregação do Evangelho, acontecer também hoje. Entusiasmo, a santidade, a alegria, o contagiar as pessoas com a entrega da própria vida e não ter medo diante das perseguições e dificuldades, mas testemunhar que nós encontramos, ou estamos encontrando, ou queremos encontrar cada vez mais aquele que é realmente a verdadeira alegria, Jesus Cristo, nosso Senhor.